Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que nós vamos falar um pouco sobre colecionismo, né? Qual a importância de você entender o que é colecionar algo, se isso gera valor na sua vida ou não. Eu, por exemplo, coleciono, entre outras, né, moedinhas de R$1. Mas são, deixa eu focar aqui. Mas são simples moedas de R$1? Não. São aquelas moedinhas das Olimpíadas. Eu tenho 550. Essa aqui é do basquete. Eu tenho 550, não sei se vai focar. Tenho 550 moedinhas dessa aqui. Trouxe algumas só pra te mostrar. Essa aqui é do JK. Essa aqui é do Banco Central. Certo? Essa aqui é a comemoração de 40 anos do Banco Central. Essa aqui é de 50. Não sei se vai aparecer aí, né? Eu ainda vou ter um iPhone, tá, gente? Para poder filmar para vocês, para ficar uma imagem melhor. No momento ainda não é possível. Tem algumas moedas de cruzeiros. Aí, focou. Moedas de cruzeiros. Tenho algumas bem antigas mesmo, de R$2.000 em prata. Aqui tem umas 5 dessa. Essa aqui que eu falei da Olimpíadas, eu tenho acho que 500 e poucas, 550. Quanto vale uma moeda dessa? O que está escrito aqui? Ela vale R$1. Mas você sabia que tem gente que está disposto a te dar 10, 12, 7, R$9 por uma moeda dessa? São os numismatas, que são pessoas que colecionam moedas antigas e moedas atuais também, que um dia serão antigas. Então, se você iniciar a caça às moedas, você pode juntar um número de moedas e revender essas moedas para esses colecionadores que estão dispostos a pagar um pouco mais do que o valor que ela vale como moeda de real. São investidores. Normalmente, os numismatas profissionais, os caras têm centenas de milhares de reais investidos em moedas. Os caras têm uma casa da moeda em casa. Estamos falando de bastante mesmo. Se você entrar nos grupos de Facebook em que essas pessoas colecionam essas moedas, você vai ficar surpreso com o mundo da numismática. Você vai entender o que eu estou falando. A prova é, eu estou com alguns livros aqui para mostrar também que tem pessoas que colecionam livros. Eu sou uma delas. Eu tenho mais ou menos uns 150 títulos diferentes que eu acho que tem relevância para a vida do ser humano. E sabendo que o mundo digital está avançando na velocidade de um raio, logo logo nós não teremos mais disponível livros com tanta abundância quanto temos hoje. Será que um livro como esse, por exemplo, O Príncipe, de Maquiavel, daqui a 15 anos, esse livro aqui eu paguei R$20, paguei bem barato e, por incrível que pareça, ele tem capa dura, ele é de qualidade sensacional, então eu acho que valeria muito mais. Um livro desse valeria uns R$50. Eu paguei R$20, se eu não me engano. 20 ou foi 22, alguma coisa assim. Daqui a 15 anos, será que eu vou arrumar alguém disposto a pagar um valor maior do que eu paguei num livro desse? O colecionador de livros, normalmente, ele tem dois, tá? Ele compra dois. Ele faz assim, ó. Tem um título que ele gosta e depois ele compra outro, que é para futuramente ele vender esse título. Você pode ver que esse livro tá bem novinho. Esse aqui já tá meio troncho, tá sujo, ó. Tá vendo? Ó, aqui já tá mais limpinho, tá vendo? É a leitura, vai sujando, né? A mão vai passando aqui, vai sujando. Então você pega aí livros como, por exemplo, aqui, ó, o Kybalion, Surradão, tá? Esse livro aqui, eu acho que eu já li ele umas 4 vezes. É um livro de filosofia hermética, né? Ensina alguma coisa sobre transmutação de energia. Como, por exemplo, você transformar a frustração em determinação, né? Você vê diversas pessoas que têm um nome com uma certa relevância na história do mundo. Eles se frustraram muitas vezes com seus projetos, mas isso não fez com que eles desanimassem. E eles, com a frustração na flor da pele, eles transmutaram usando um conhecimento como esse aqui do Kybalion, né? Conhecimento hermético. E eles transmutaram essa energia em motivação e força de vontade, determinação para vencer a frustração. E você vê vários casos, né? Você vê presidentes americanos aí que
vieram de famílias pobres, presidentes que você, se você estudar sobre a vida deles, eles tentaram várias vezes, né? Várias vezes concorrer à presidência, deputado e tudo mais, senadores e tal, e conquistaram no final da vida o tão sonhado sonho de ser presidente. Você pega o inventor da lâmpada, por exemplo, ele por diversas vezes ele falhou, né, para tentar criar a lâmpada, mas não desistiu, né? Ele transformou a frustração em força de vontade para conquistar isso. Você pega, por exemplo, o meu livro, O Poder da Decisão. Quantas vezes você acha que eu fui conversar com pessoas? Porque às vezes, gente, a gente faz isso, tá? A gente vai conversar com algumas pessoas, mas na verdade a gente só quer um incentivo, uma força externa que nos motive. E as pessoas às vezes não têm essa sensibilidade de entender isso, e elas não transmitem aquilo que a gente está indo buscar, que é aquela energia, aquela força espiritual, intelectual, aquela, vai lá, irmão, tô com você, é isso aí, tá certo. Então ela não consegue filtrar isso de uma forma sábia e ela te desmotiva. Algumas empresas não conseguem olhar para você e ver o que tem dentro de você, né? As pessoas, alguns, como que chama? O camarada que faz obra de arte no mármore, né? Escultor. Alguns escultores antigos, eles falavam o seguinte: você olha uma estátua feita de mármore, bonita, perfeita, com traços, com detalhes, aparecendo vaso sanguíneo na estátua. O entalhe da pedra é tão perfeito que você consegue ver os vasos sanguíneos, as ondulações do osso, de tão perfeito que é. E quando você pergunta para os camaradas como que ele conseguiu tão perfeição naquela obra, ele fala simplesmente assim: essa imagem já estava dentro da pedra, eu só a libertei. Então, gente, é essa sensibilidade que às vezes as pessoas, quando vão conversar com você, elas procuram, tá? Então você pega aí alguns títulos, por exemplo, como esse aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro, eu já mostrei em outros vídeos aí pra vocês, é um livro que conta a história, como o título diz, do homem mais rico da Babilônia, como que ele fez para adquirir tamanha fortuna. Tem um livro aqui que eu gosto muito, que foi um livro que mudou a minha vida, né? Aí peguei aqui, foi um livro que mudou a minha vida. E esse livro, ele vai comigo pro caixão, tá? Eu nunca mais vou largar esse livro e nunca mais vou deixar de lê-lo com frequência. Que é um livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse livro foi vendido, já tem mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Um livro que fez a diferença para mim, e com certeza é um livro de extrema importância na minha vida, porque ele me ensinou que nós, para conquistarmos algumas coisas, nós temos que planejar, colocar em prática o que se planejou e ser constante na prática para você alcançar, né? Então, Quem Pensa Enriquece é um livro de extrema importância na minha vida, que eu nunca mais vou largar. Sugiro que vocês adquiram esse livro, comprem, né? Compra junto com esse, porque esse livro aqui motivou eu a escrever esse, tá? Se hoje eu sou um escritor, se hoje eu escrevo livros, é por conta desse livro, Quem Pensa Enriquece. É óbvio que algumas pessoas que a gente segue na internet, elas também nos motivam. Eu aconselho você a colecionar gurus também. Lógico, com sabedoria, porque tem muitos enroladores, enganadores para tentar ganhar dinheiro seu, vendendo fórmulas secretas. Mas você é inteligente, você vai saber diferenciar uma pessoa que está na internet com o intuito de te ajudar e mostrando conteúdo com o intuito de te ajudar, e você vai saber diferenciar as pessoas que estão aí para enganar. Então, voltando para o assunto, colecionar livros, por exemplo, é uma coisa que eu faço, também é muito importante. É muito importante, por quê? Se hoje você tem disponível aí R$20, R$30 para comprar um livro por mês, escolha os bons títulos, monte sua biblioteca em casa, que um dia você, com certeza, como eu disse, a internet ela está avançando na velocidade de relâmpago, então vai chegar um momento que não vai ter necessidade, ou vai ter bem pouca necessidade, de se ter um livro físico hoje para ser vendido, sendo que hoje você consegue colocar no YouTube e alguém vai ler esse livro para você lá no YouTube, e você vai ficar somente olhando imagens bonitas passando e alguém falando e lendo o livro, que são os videobooks, né? É uma coisa que é muito bom também, porque eu gosto de estudar, né? Eu compro livros, né? Eu compro livros, por exemplo, o Kybalion, por exemplo, eu li ele várias vezes, mas aí agora, para facilitar a minha vida, eu coloco o Kybalion no YouTube e coloco o fone de ouvido e fico fazendo minhas atividades, vou ouvindo a pessoa ler o livro, né? É
mais rápido, você põe na velocidade de 1,75, a leitura um pouco mais acelerada, mas como você já leu uma vez ou duas, não atrapalha, facilita até para você conseguir ler mais livros durante o ano. Aqui atrás você pode ver que tem um quadro, ó. Tem um quadro que é uma representação de uma espécie de culto egípcio, né? A cultura egípcia é uma cultura que eu admiro muito. Eu tenho 2 quadros desse, aliás, eu tenho 5 quadros que eu coleciono. Esse é um dos que eu gosto mais, porque ele veio do Egito mesmo, esse quadro aqui. Eu vou pegar aqui para você dar uma olhada. Ele é uma moldura de vidro, é um pouco pesado. Vou colocar mais próximo aqui, ó. Acho que dá pra ver. É uma espécie de um pergaminho, né? É um pergaminho dentro de uma moldura de vidro. Tem um vidro na frente e um vidro atrás, né? Ninguém tem contato com o pergaminho, porque ele é de pano e é pintado. Lógico que ele não é um pergaminho original, isso aqui é uma representação de um pergaminho original, uma cópia, né? Mas é feito realmente de pano e é pintado por egípcios, artistas lá no Egito. Ele tem uma certificação atrás, né? Se você conseguir olhar, ele é um pouco pesado, tá, pessoal? Ele é um vidro bem grosso. Ele tem uma certificação para mostrar que é um produto original do Egito, né? E, por exemplo, é uma obra de arte que você pode colecionar. Vou colocar aqui de novo, tá? Por exemplo, aquilo ali é uma obra de arte, gente. É um quadro, de fato, que tem uma certa relevância para mim, mas pode ter uma certa relevância, uma relevância maior daqui a 20 anos, por exemplo. A pessoa que produziu, tem uma assinatura ali, a pessoa que produziu esse livro, ou a representação desculpa, desse livro não, desse quadro, ou a representação daquela cena nesse quadro, ela pode ter uma certa relevância daqui a uns 10 anos. Então, assim, se você tem condições de fazer... para mim, isso é um hobby. Se você tem condições de ter um hobby como esse, né, colecionar livros, colecionar moeda, gente, isso aqui para você custou R$1, certo? É uma forma de coleção que você vai gerar um valor. Porque o que é uma coleção? O camarada tem uma coleção de carros. Tá, ele tem o primeiro Gol, que é aquele Gol a ar, e ele tem todos os Gols, o veículo Gol, até o último Gol, que eu acho que é o geração 7. Eu tenho um Gol desse, é o geração 7, ele é bem bonito. Então, assim, a pessoa tem lá todos aqueles Gols que lançaram, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o bolinha e etc e tal. Tá, ele tem uma coleção completa de Gol. Se você for ver o valor da tabela FIPE de cada Gol, existe um valor. Um vai valer 10 mil, o outro vai valer 20, o outro vai valer 30, o outro vai valer 40, então ele tem um valor de capital ali. Mas essa coleção sendo vendida completa e fechada, qual será o valor? A máscara de Tutankhamon, o faraó egípcio que foi encontrado lá há muitos anos atrás, ela é feita de ouro, né? Abriu-se o sarcófago, tinha uma múmia lá com a máscara. Aquela máscara ela é feita de ouro, você tira ela lá e põe na balança. Ela vai dar um peso em ouro, que você vai fazer vezes o valor da grama do ouro naquele dia, vai dar um valor X, ela vale X em ouro. Exemplo, ela vale 50 mil reais em ouro, de acordo com a pesagem, multiplicado pelo valor da grama e tal, só um exemplo, tá? Só que, por ela ser a máscara que foi encontrada no sarcófago de Tutankhamon, ela vale 50 mil ou ela tem um valor inestimável? Ela tem um valor inestimável. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Tem muito amigo meu, eles falam assim, como é que eu consigo juntar uma graninha, como é que eu consigo multiplicar, sobra todo mês para mim 100 reais ali, sobra mesmo, não vai faltar aqueles 100 reais. Eu compro tudo, eu pago minhas dívidas, eu pago o aluguel da minha casa, ou eu pago a prestação da minha casa, me sobra 100, eu guardo todo mês 100. Se você guardar esses 100 reais, daqui a 5 meses, a inflação reduziu o poder de compra desses 100 reais. Você não vai comprar mais do que você comprava antes. Então, o que você pode fazer? Se você pegar os mesmos 100 reais e captar 100 reais dessas moedas das Olimpíadas, eu te garanto que agora sim, você potencializou o poder de compra desses 100 reais. É os mesmos 100 reais. Só que tem pessoas dispostas a pagar 5, 4, 9 reais. Pode dar uma pesquisada no Facebook. Você potencializou ou não seu poder de compra? Se você tem uma cédula de 100 reais, você consegue vender ela por 110 reais? Depende. Depende do número de série, depende da relevância dessa cédula, depende. Então, pessoal, o colecionismo ele gera valor, né, para as pessoas.
Por exemplo, hoje nós estamos no ano de 2024 e nós temos ouvido falar muito sobre o halving do Bitcoin. O que é o Bitcoin? Não vou entrar no mérito da questão, você pode estar pesquisando, mas basicamente Bitcoin é uma criptomoeda. É uma moeda digital. Existem várias outras moedas digitais. Existem Ethereum, ADA Cardano, existem XRP, Solana, existem as meme coins, as shitcoins. Então é um pouco complexo para explicar isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você tem interesse na área da tecnologia, você pode, por exemplo, colecionar essas criptomoedas. Não estou incentivando ninguém a ser investidor, não estou incentivando ninguém a comprar nada e nem a vender nada. Estou falando que existe uma forma de você potencializar seu capital